Você está no Pode Ler e Escrever, o podcast literário. Por aqui, conversamos com escritores, profissionais do livro, produtores de conteúdo e amantes da literatura. Chega mais e aprenda com a gente. Olá pessoas, está começando mais um episódio aqui do Pode Ler e Escrever. O nosso convidado de hoje, ele é engenheiro civil e com MBA em jornalismo esportivo. Ele é membro do Fala Galo, um dos maiores portais focados no Atlético, no nosso Atlético Mineiro, e na minha humilde opinião, o melhor deles, que eu mais acompanho, e colunista também do Jogada 10. Ele é autor de 2 livros, Coleção Pai e Filho e A Cachorrada Venceu. Betinho Marques, tudo bem, cara? Obrigado por estar aqui. Boa tarde, boa noite, bom dia para quem tiver, para quem for de bom dia, para quem for de boa tarde, para quem for de boa noite, para quem for de final de semana e para quem for de meio de semana, né? Sim. É um prazer, Juliano, estar com você, com toda a sua audiência. Prazer é nosso. Espero contribuir aí. Eu sei que você é um escritor e é um atleticano aí, né? Eu tinha que vir trajado, né? Não tem como, né? Tinha que fazer as honras aqui, muito bem. Inclusive, a gente estava falando nos bastidores aqui, que a nossa comunicação, ela passa ali do azul, do roxo e tudo. Eu falei assim, cara, não, o nosso background hoje vai ter que ser preto, branco e cinza. Não tem como fugir disso, né? Tá legal, especialmente. Tá chique, e ficou legal a sua camisa aí, caiu bem com a barba, ali, as listras caindo aí em conjunto com a barba aí, tá uma harmonia legal. Cara, inclusive eu vou cogitar manter essas cores aqui, porque eu acho que combina muito mais, tá? Modéstia, então. Bom, Betinho, analisando aqui, né, todo o seu perfil, né, seu histórico, um lance bem interessante, que eu tenho de certa forma ali, ter uma sinergia, né, com você, porque você é formado em engenharia, você formou em engenharia civil pelo Cefet. Eu formei pela FUMEC, engenharia ambiental, e segui outros rumos, né, fora da engenharia. Não sou jornalista, mas estamos aqui conversando, batendo papo, na comunicação, na escrita. E como que foi isso, cara? Assim, você formou em engenharia, aí depois você fez o MBA em jornalismo esportivo. Como foi essa transição? Conta um pouquinho pra gente desse histórico, pra gente começar. Juliano, eu penso que a gente não é nada, eu penso que a gente é um verdadeiro estado de espírito, né? A gente está, né? Assim, a gente está, nós não somos nada, a gente é um eterno estado. O quem é mesmo é só Deus, mas então assim, a engenharia sempre esteve presente na minha família, desde o meu avô, que era pedreiro mesmo, filho de português e pedreiro, e que veio para Belo Horizonte junto com a minha avó para se aproximar do Atlético, né? E, ao mesmo tempo, favoreceu o desenvolvimento dos filhos, que eram 3, um deles era o meu pai, e mesmo fazendo essa conexão com o Atlético, ao mesmo tempo facilitar a educação deles, né? Então, essa era a grande visão, e aí veio ele, o senhor João Marques, com a dona Ana Cândida, a dona Ana, que faleceu ano passado, né? Ano passado, em janeiro do ano passado, e fez 101 anos, né? Que todo mundo conheceu como a vovó do Galo. Né? Mas essa paixão começou com ela se apaixonando pelo meu avô e vindo do interior para poder educar os filhos. Aí moraram ali na região da Zona Oeste de Belo Horizonte, ficavam próximos ali a Laci e João Leite, que moravam na região, né, em épocas diferentes de atuação no Atlético deles, mas sempre esse vínculo de almoçar e jantar Atlético. E de alguma forma, esse vínculo se tornou indissociável na família, e isso passou de geração para geração. E aí, meu pai também trabalhou na área, meu pai era um projetista, de mão cheia, mas que trabalhava ainda na época pré-AutoCAD, ainda faleceu em 2004, novo, mas já usava o AutoCAD, mas por intermédio de outras pessoas, porque ele ainda não estava adaptado ao software, né? Tanto é que meu pai gastava uma manhã inteira para fazer um carimbo de prefeitura. Carimbo de prefeitura, que é uma coisa que você já salva no AutoCAD, você não precisa fazer nunca mais, né? Então, a vida inteira na prancheta ali, na Arquimedes, exatamente, né? Então, assim... Adaptar é difícil, né? Mas
nanquim, era bonito, né? O projeto Sim. era bonito visualmente. Dava sabe? aquele orgulho, né, de ver, né, as plantas. Dava orgulho de ver o cara fazendo a samambaia, o detalhe da pessoa. Sim. Tinha também um transfer para você fazer, quando você fazia uma vista, que tinha, você queria demonstrar a fachada, com alguém na fachada, você tinha um transfer, que você raspava e tinha um bonequinho, né? Hoje você tem, né, toda esses cliparts, esses desenhos aí para você inserir tudo. Então, enfim. E aí, desde sempre gostei da matemática, mas também gostei da área de comunicar. A gente teve uma vez que a gente reuniu num sonho que a gente tinha de ver uma final Atlético e Cruzeiro, né? Sim. E reunimos no quarto de um primo para narrar o jogo Atlético e Cruzeiro, uma final de Campeonato Brasileiro, que no final foi para os pênaltis. A gente fechou, gravou com o gravador do meu tio, gravador de fita cassete ainda, e a entrada dos times em campo era com balões estourando, a sonoplastia ficava bem legal. Sim. Eu era o narrador e nesse dia eu estava com uma rinite tão brava que o narrador fungava o tempo todo, mas o narrador oscilava entre Alberto Rodrigues e Willy Gonza, porque você dividia isso nas narrações, né? Para a galera que está nova aí, que vai acompanhar, não existia pay-per-view, né? Ou você estava no estádio, ou quando você não estava no estádio, era o rádio que era a sua visão do todo, né? E você acreditava naqueles caras únicos ali que eram retransmissores da paixão. Enfim. Tinha que transmitir tudo, né? Porque na TV você tem a imagem, né? Que facilita muito para o narrador, né? A rádio você tem que transmitir 100% ali, não só o que está acontecendo, mas colocar a emoção do estádio na rádio, né? Que é bem desafiador, né? Exatamente. E aí, essa paixão jogando futebol de botão, eu narrava, então todo trabalho que eu podia fazer na escola, eu atrelava ao Atlético, aí sempre o trabalho ficava melhor, porque se você colocava o Atlético em tudo, você colocava a sua melhor versão, e se colocando a sua melhor versão, o trabalho sempre ficava muito bom. Então, sempre que podia associar o Atlético a algum trabalho livre da escola, estávamos lá, sempre fazendo isso. Então, aí poxa, a comunicação é legal. E aí, depois de um tempo, eu entendi que eu sempre me coloquei muito no lugar do outro. Sim. Que em alguns aspectos, a comunicação, às vezes, ela não vem de uma verdade como eu acredito, sabe? E aí eu falei assim, cara, vamos fazer jornalismo e vamos provar para as pessoas que é possível fazer jornalismo num segmento. E mesmo que nem todas as pessoas tenham a formação acadêmica de jornalista, nós faremos mais jornalismo que muita gente que tem apenas um diploma na parede. E estou te falando isso porque eu sou muito respeitoso aos diplomas na parede. Tá? Inclusive, estudo para isso, sou colecionador de diplomas, mas acho que isso hoje impacta muito menos do que, na verdade, o conhecimento. As pessoas vão sobreviver por competência, né? Então, assim, é óbvio que é necessário sair à academia para você entender teorias, e de fato é necessário mesmo, sou defensor disso, mas eu vejo que muita gente se ancora no diploma, mas esquece que existe educação moral, ou existiu educação moral e cívica, existiu ética antes disso, e a pessoa não se condiciona ao lugar do outro, e simplesmente pratica um jornalismo publicitário, panfletário, que é uma coisa que eu não me permito fazer. E aí a gente perde muito, porque em algum momento, o que mais me irrita é quando misturam a gente com quem faz isso. Porque é exatamente o que a gente não quer fazer. Mas toda hora você tem uma frase que é muito chata, é quando fala assim, mas todo mundo, ou a imprensa mineira, poxa, peraí, nós estamos fazendo nosso papel aqui, nós estamos informando de forma fiel, fidedigna aos fatos, sabe? E muitas vezes perdendo. Em alguns momentos a gente precisa de se posicionar, e isso às vezes, você sabe que você vai perder financeiramente por isso. Mas ali é o que eu falo sempre, é um acordo que você tem com o seu travesseiro. Era isso que você gostaria de receber como conteúdo? Essa é sempre a minha pergunta. Eu estou retransmitindo isso para o meu bel prazer, para o que agrada ao meu ego, ou eu estou sendo realista com os fatos?
Sim. E esse limiar é muito... para quem tem para quem faz esse exame de consciência todos os dias, é muito complexo, porque, de fato, o ser humano tem um... É porque é tentador, né? A gente tá falando, é muito tentador você cair pro outro lado. Tem uma questão financeira, tem uma questão também que, às vezes até do público, quem acompanha, e a gente sabe que hoje, né, a internet dá mais clique, dá mais view, dá mais visibilidade, e às vezes às vezes a viralização ela vem na base do ódio, no ódio assim de inflamar, né? E aí eu vou até emendar no outro ponto que, por isso assim, do Fala Galo, dos portais que eu mais acompanho, além desse ponto todo que você falou, eu gosto muito das colunas, né, da parte escrita, né, que é quando dá para sentir mais ali sobre, né, o colunista, o jornalista, quem está escrevendo, além da manchete e além do tweet, né? Eu te acompanho mais o Fala Galo pelo Twitter mesmo. Então, eu acho que isso é muito importante. Aí vai ser uma continuação que você estava falando, da importância dessa forma de comunicação, as palavras ajudando a colocar a verdade, a sinceridade e uma forma de, não sei se educar é a forma certa, mas de pelo menos mostrar para as pessoas, fazer com que elas passam a ler, a aprofundar, tomar as próprias conclusões a partir de uma notícia e não simplesmente vir aquele clickbait ou aquela informação jogada, né? Enfim, aquele sensacionalismo. Você acredita mesmo que é muito forte, isso é muito importante, a gente talvez seja, podem falar, fazer jornalismo de verdade, sabe? A grosso modo falando, é bem por aí mesmo? Está gostando desse episódio? Já vamos voltar, mas eu quero só dar uma dica super importante para você que é autor independente. Conheça o Clube de Autores, que é a maior plataforma de autopublicação de falantes da língua portuguesa do mundo. Já são mais de 60 mil autores que fazem parte do Clube de Autores e eles já publicaram mais de 90 mil livros. É isso mesmo, é um número impressionante. Somente em 2022, todos os livros publicados no Clube de Autores representaram mais de 20% dos livros de língua portuguesa do mundo. É um número incrível. E esse número só é possível graças à tecnologia empregada que você pode, em poucos minutos, publicar o seu livro de forma gratuita. E eu sou prova disso. O meu livro, Frases Minhas sobre um Coração em Festa, foi publicado no Clube de Autores em 2022 e o processo é super simples. Basta fazer o cadastro na plataforma, seguir o passo a passo de publicação e logo logo o seu livro está publicado na plataforma, tanto no formato impresso quanto no formato digital. Você que é autor independente, não perca mais tempo. Acesse www.clubedeautores.com.br. Então, vamos voltar para o episódio? É pesado falar isso, né? Essa última frase é complicado, né? O que é de verdade ou não? É cada vez mais difícil fazer, porque quando você está estudando, né, terminando ciclos, fazendo mais uma graduação e caminhando para não deixar rastros, você percebe que assim, o jornalista é um vendedor. Sim. Só que o que ele vende, na ordem de prioridade, tinha que ser a verdade da notícia. Em consequência disso, se atrela e associa marcas boas a quem acredita nesse produto. Só que acontece que essa ordem de prioridade, muitas vezes, ela é rompida. E aí, o que importa é, falem qualquer coisa, mas me citem, me publiquem, me xinguem, me detonem, não estou nem aí. Essa é a ordem hoje. Me detonem, me critiquem, mas me citem. Depois... Porque a pessoa vai ter audiência, vai ter visibilidade, e naturalmente vem um patrocinador, vem uma grana, vem uma oportunidade ali, né? Perfeito. E depois, se der, falem bem de mim. Mais importante nesse momento é que eu tenha essa visibilidade. Se eu agrido, se eu de alguma coisa eu fecho, se eu não sou fiel de fato ao que eu acredito, pouco importa. O que importa nesse momento que a gente está vivendo é que eu seja clicado. Sim. E aí, cara, eu não sou hipócrita, eu não gosto da hipocrisia, são duas coisas que a gente busca. A gente às vezes fala assim, não, eu sou justo. Não, a gente tenta ser justo. Sim. A gente tenta ser coerente. Porque em um dado momento, eu vou errar, Juliano. Sim, é normal, a gente vai falhar. Você vai ser, o Fala Galo postou isso.
mas às vezes me pergunta lá por que às vezes aconteceu um post desse. Obviamente tem divisão de trabalho, a gente não faz tudo, mas é um time, então a gente tem uma premissa, mas em algum momento a gente vai ser infeliz em alguma situação. Sim. A gente precisa se permitir ser humano também, que em um dado momento a gente vai cometer uma falha, vai cometer um desvio. Você tá se expondo a todo momento, né? Igual a gente tá vendo aqui, né? No momento que a gente tá gravando, né? O Galo tá passando por um momento horroroso, assim, dos piores das últimas décadas. Então, e tem muita emoção, tem muito sentimento envolvido, né? Então, às vezes, numa fala, às vezes, sei lá, você tá no estádio, você fala alguma coisa atravessada ali, tem muitas situações que podem variar ali que, pô, você vai errar. A questão é como que você também lida, né? A partir de um erro, né? Como que você assume, como que você corrige, que também é uma característica que eu vejo nesse perfil de profissional que a gente está falando, que eu vejo muito pouco, né? A retratação, né? Sim, e você falou uma coisa que é uma das que eu me preocupo desde a engenharia, porque aconteceram fatos, assim, até num dia inicial de obra, que uma pessoa me contratou, e esse era o síndico do prédio, de um prédio rotativo em Belo Horizonte, aí na região do Sion, e de repente, por volta de 11h30, o pedreiro, que é um cara extremamente competente, cuidadoso, bate com a enxada de leve nos tubos de gás, na canalização de gás que ia alimentar o pessoal que estava chegando para o almoço. Obviamente, isso gerou um transtorno ali, exatamente no primeiro dia e tal. Aí, de repente, desce o síndico brigando, bafando, e aí eu tô do outro lado da rua. E eu estava do outro lado da rua exatamente porque no ambiente que eu estava, os outros profissionais estavam trabalhando com algo que era barulhento. E aí o síndico chegou, falou, aqui, você está chegando para a obra, por que você não está lá dentro? Rompeu ali a tubulação de gás, o pessoal está chegando para o almoço, e ele falando isso, eu estou sendo ainda mais tranquilo do que o tom que ele usou, né? Você tinha que estar lá dentro, você tinha que estar sabendo como é que estava funcionando as coisas. Eu falei assim, deixa eu te falar, eu estou agora, nesse momento aqui agora, me afastei ali, porque eu já sei o que está acontecendo. Na verdade, eu estou ligando para uma empresa já fazer o reparo do gás, e ali eu não conseguiria ouvir o telefone. Então, por isso, aí ele deu uma baixada, e aí a gente desceu, fechamos os registros, eu e o síndico, e passou um tempo, eu tive a sorte nesse dia de ter o telefone de uma empresa que tinha prestado serviço para a gente de gás num outro prédio, e o cara falou assim, Betinho, você deu sorte, e você é um cara gente boa, daqui meia hora alguém vai passar aí para fazer esse reparo. Eu dei sorte, mas de fato, independente da sorte, eu já estava tratando o problema na hora que o síndico foi me buscar, porque houve sim um início de obra, um rompimento o cara bateu com a enxada num ponto lá que era sensível, e aí foram lá e resolveram. A partir daí a gente teve uma relação com esse síndico que ele me fez entregar a chave não só do prédio, mas de um apartamento dele, que ele viajou e deixou eu fazer uma obra em sequência para ele, depois de 1 ano e pouco, 2 anos, que a gente tinha terminado a obra geral, ele me entregou a chave. Então, na verdade, assim, no meio do desespero, é necessário saber lidar com os problemas também. Momentos de tensão, de pressão, né? E não fugir deles. A gente tem, e você falou muito bem, você me fez lembrar mesmo disso, porque é como a gente responde ao problema, que é a grande questão, a gestão de crises, né? Porque, de fato, a gente vai cometer um erro, às vezes e hoje tudo assim, vou te dar um exemplo, há 2 semanas, houve um post do Fala Galo, que não foi no programa meu, mas era no programa do Fala Galo. E aí alguém falou assim, poxa, Betinho, vocês já estão queimando agora mais um? Eu não entendi. Aí eu falei assim, poxa, olha só, vocês colocaram uma foto lá, e a foto que está maior é a do Rodrigo Caetano, e a dos 4R estão pequenininha. Aí já assim, pressupôs que vocês tinham colocado, né, o Rodrigo Caetano. E era um vídeo. Exatamente, e era um vídeo. Só que no vídeo, o Rodrigo Caetano, na visão do Cris, que estava fazendo esse programa, era o menos culpado, porque ele não tinha um poder decisivo da caneta, de quem tinha o dinheiro. Só que na hora de proporcionar a capa, que é outra pessoa que faz, para deixar isso dimensionado, para colocar tanto o Rodrigo Caetano quanto os 4
juntos, a foto dos 4 juntos, você precisava de encaixar. Não tem como estar no mesmo tamanho, né? Ou maior. Exatamente, porque os 4 estavam juntos. Então, os 4 ficaram um pouco menor do que só o Rodrigo Caetano, que estava sozinho numa foto isolada. E aí o cara achou que, na proporcionalidade da foto, estava a resposta do programa. E aí eu mandei para ele o vídeo, eu falei assim, ó, analise aí se foi isso mesmo, porque talvez você não tenha ultrapassado a capa ou a primeira manchete, e isso acontece algumas vezes. E não foi, de fato, nenhuma vontade de induzir isso, não. É porque, na proporcionalidade da foto, aconteceu isso. E aí ele viu que não. Então, assim, é muito complexo lidar com o ser humano, ele sempre analisa tudo pela capa e ele não ultrapassa, muitas vezes, o limite, que é ler o texto. E quando a gente fala de futebol, a gente tem um agravante, entre aspas, que é justamente essa paixão, né? A pessoa já vai sedenta ali, é muito além de um outro tipo, sei lá, um jornalismo cultural, vai falar de eventos, de show. É uma visão leiga, mas eu acredito que seja algo próximo disso. Você não vai com ódio ali e tal. Enfim, o futebol tem muito isso, é muito quente, né? Então tem que ter realmente a pessoa já vai com a predisposição dela. Total. Então eu imagino que, às vezes, uma preparação mental antes de uma live ou de um evento, assim, alguma gravação, respira fundo, porque sabe que vai vir muita crítica, independente do que for ser falado, vai ter aquelas pessoas. Mas é um comportamento comum, né? Assim, de uma forma geral, né? É ruim nesse caso, mas é comum, né? É uma forma de vida parecida, né? É um comportamento ruim, que precisa ser trabalhado, e você falou que me acompanha no Twitter, eu sou muito mais de Twitter do que de Instagram. Sim. E me coloquei isso... Hoje eu estou vindo agora, estou tentando ir mais para o Instagram para ter um pouco mais de paz mental, mas eu coloquei isso como um desafio. Eu preciso sobreviver aqui e eu preciso fazer com que a minha linguagem denote respeito às pessoas para que as pessoas me respeitem. Então, eu não abro predisposição, eu não dou a prerrogativa de alguém de ser desrespeitoso com alguém, porque eu não quero receber esse tipo de tratamento. Sim. E muitas vezes você acha que ao responder grosseiramente a alguém na rede social, você está respondendo àquela pessoa. Você não está respondendo àquela pessoa. Você está respondendo a todos que estão ali e que estão esperando de você. Poxa, como é que o Betinho é quando a gente faz uma crítica para ele? Como é que é quando a gente questiona ele sobre algumas questões? Poxa, ele vai responder assim a quem o segue, a quem o acompanha. Então, assim, a resposta ali, com exceção de quando você vai no direct das pessoas, e eu faço isso às vezes para poder fazer com que a pessoa reflita sobre algumas tentativas, sabe? Sim. Mas até para não expor. Porque senão eu não gosto de gerar aquele negócio de dar uma má resposta. Às vezes acontece de quem está embaixo interpretar assim. Mas a minha intenção não é responder alguém para poder falar assim, sabe, jantou, acho que baixo, sabe? Então, assim, acontece em alguns momentos? Acontece, porque às vezes tem gente que é muito desaforada e uma resposta sutil para quem está acompanhando, fala, pô, o cara acabou com você educadamente. Mas não é a intenção. A intenção, de fato, é que você entenda que, poxa, você está conversando aqui num espaço que eu posso travar, eu estou deixando aberto para que você converse comigo. Sim. Pô, cara, então, concorde, discorde, mas seja, no mínimo, educado, porque é isso que a gente precisa de trazer para as pessoas, cara, sabe? Se eu quisesse paz, eu não estava no Twitter. Pô, mas eu não estou querendo paz, eu estou querendo informar. Sim. Porque eu comecei a usar o Twitter muitos anos atrás justamente para me informar. Então eu seguia basicamente portais de notícias e tudo, eu rolava o feed ali, ficava por dentro e saía. Só que foi tomando uma proporção muito grande que os debates foram aumentando, né? E um tweet é um texto curto. Então, muitas vezes você não consegue se expressar 100% ali, você não consegue expor o que você de fato queria falar. E tem todas umas questões, né, que uma vírgula que você erra, né, já dá uma interpretação completamente diferente. Mas você percebe assim que o seu público, né, o Fala Galo ali, é um público um pouco mais condicionado a esse debate, um pouco mais... eu não falo nem melhor, porque melhor e pior depende muito do observador, mas até, igual eu falei, das colunas, da forma como que são feitos os vídeos, como que você se posta no Twitter, você também atrai mais pessoas dispostas a ter um debate sadio, a ter uma conversa mais franca,
algo que naturalmente você busca, você gosta? Você acha que é uma consequência dessa forma de comunicar a sua? É uma busca, era um desejo, na verdade até é um plantio mesmo que eu fiz. Eu falei assim, não, eu vou provar que é possível fazer jornalismo assim, é possível comunicar assim, sabe? Obviamente, percebo que algumas coisas eu poderia ter hoje mais benefício se eu tivesse ido para o Instagram em vez de ir para o Twitter. Sim, do ponto de vista financeiro, por outros vários motivos. Mas, ao mesmo tempo, eu conquistei isso. Eu conquistei esse diálogo, sabe? Quem anda, assim, em alguns momentos, eu respondo a algumas pessoas, desde que elas sejam, no mínimo, utilizem ali um vocabulário decente. Não, eu não estou pedindo para ninguém escrever perfeitamente, até porque eu erro. Português é língua dificílima, mas eu estou querendo só que a gente tenha um diálogo ali que eleve o nível, para que a gente mostre para as pessoas que o problema não é o Twitter, o problema é o usuário do Twitter. Ah, mas eu sou um cara muito legal no Instagram e no Twitter eu sou diferente. Não, cara, você é a mesma pessoa. Tem muita gente que coloca as personalidades diferentes, né? Rola muito isso. Eu tenho uma preocupação muito grande com isso, Juliano, porque eu tenho um filho que amanhã faz 13 anos. Tá, né? Então, assim, esse cara, eu quero que eles sejam a mesma pessoa que ele é no Instagram, que é no Twitter, e isso, aí eu te mudo isso. A mesma pessoa que ele é comigo em casa, que ele seja fora de casa. Que eu quero, às vezes, chegar de longe. Que ele vai começar a ver também como que as pessoas são com você, como que você é com elas. Então, essa sementinha plantada lá atrás é importante do tipo, imagina se você é um cara que a internet toda odeia, né? Exato. Pô, como que é o impacto isso para o seu filho, né? Crescendo, vendo, começando a ter cada vez mais contato com a internet, tendo uma capacidade cognitiva de interpretar ali ações. Enfim, é complicado isso, né? Falo que filho é a oportunidade de você ser melhor. É a segunda oportunidade que você tem de ser um ser humano melhor. Você fala assim, pô, cara, não adianta você falar para esse carinha que faça isso. Se ele perceber que você é um canalha, ele não vai acreditar no que você está falando. Você pode desejar, falar, pô, faz aí que você é o certo, mas você não está sendo legal. Ele vai te dar a resposta, porque ele vê. Então, assim, e é esse tipo de pessoa que eu quero chegar. Poxa, se eu chegar a 2 quilômetros, ele não estiver me percebendo, ele vai ser esse mesmo cara legal ou ele vai ser um cara que chuta cachorro na rua? Sabe? Então, assim, eu não concordo com essa situação de que o Twitter proporciona às pessoas ficarem mais agressivas. Não, as pessoas são agressivas porque elas são agressivas. Elas se mostram que elas são no Twitter, muitas vezes. Só lá que elas vão se mostrar, mas elas são aquilo. Exato, é igual com o negócio da cachaça como prerrogativa para poder, a pessoa está exalando o que ela tem dentro dela, sabe? Perfeito. Então, assim, eu sei que também é uma catarse, a rede social é uma catarse, mas talvez, cara, com exemplos a gente diga para a pessoa, poxa, cara, você está tendo essa visão de alguém? Calma, vamos lá, vamos olhar ocorreram algumas situações que fazer jornalismo é complicado. Sim. Então, às vezes, você tem ali a chance da vingança com gente que é maldosa com você, sabe? E aí você fala assim, não, cara, mas o acordo que você faz não é com essa pessoa. O acordo que você faz é com o seu travesseiro de noite. Então, como é que você... Esse cara, e já aconteceu, esse cara fez sacanagem, tal, teve um evento e ele tratou mal as pessoas. Aí você recebe essa informação, você já está com o inconsciente pronto para poder dar essa notícia, porque te agrada no seu inconsciente saber que esse cara é isso mesmo que estão dizendo sobre ele, mas e aí? Tá faltando uma coisa nessa história. E essa coisa que pinga, essa coisa que tem que pingar, pô, esse cara não é o cara que eu acho que é o mais legal, mas alguma coisa me diz que ele tem que ser ouvido antes de eu publicar essa matéria. Será que as pessoas fazem isso tudo? Será que as pessoas vão pegar o telefone e vão ligar para ela ou para alguém que estava com ela para dar a versão institucional ou a versão dessa pessoa? Ou pelo menos pegar o telefone e falar assim, essa pessoa não quis falar. Pô, mas você já tentou. Agora, não dar direito ao outro e por uma simpatia sua, querer fazer o seu jornalismo a essa maneira, de fato, não é jornalismo. Então, eu penso que tudo está muito atrelado à base que a gente tem, sabe? É a base. O que nos falta no Brasil não é diploma, é, de fato, um pouco de
de educação mesmo, firme, na base, sobre educação no trânsito, seria muito maior se a gente tivesse sido ensinado a ser mais cortês. É a base, né? Porque a pessoa educada ali na base, de uma forma correta, ela vai dirigir melhor, vai ser mais educada com uma senhora na padaria, na escola, no trabalho, na faculdade, no estádio, né? A gente vê inúmero, quando a gente fala de violência social, né? O estádio está muito envolvido, né? O entorno ali, o futebol. Então, e eu acredito que microações, pequenas ações, como a gente acabou de falar de conversar, relacionar na internet, já é algo que deve ser feito para chegar no maior ali das pessoas, sei lá, se respeitarem só porque tá com a camisa de outro time, sabe? Então, assim, é um caminho muito longo, né? É muito longo, tortuoso, vai demorar muito, mas é aquela questão da consciência tranquila, tipo, estou tentando trazer mais pessoas para fazerem da forma que eu faço, né? É exatamente isso, e lutar contra a sua percepção inicial. Ela pode te vender, sabe? Sim. Às vezes você acha que por não achar, ou por achar alguma coisa, isso já te coloca com a linguagem corporal, muitas vezes. Você vai para uma coletiva, você vê que o cara tá fechando os braços, né? De fato, ele já está um pouco armado para isso. Só que, vou te dar um exemplo de agora, recente. Como é importante esse desafio, esse exercício do jornalista de entender que, primeiro, o jornalista não tem que constranger ninguém. Né? Então, você vai chamar alguém para ser recebido, e aí as pessoas que são fakes, que estão fora do ambiente, querem que você receba alguém que você descasque a pessoa numa entrevista. Não é essa a função. Mas também a função sua... Olha como é que é complexo isso, que é uma linha que você caminha assim, muito complicada e tênue mesmo. Porque ela é muito fininha e você tem que andar ali. E ao mesmo tempo você não tem que ser o Dedé levantando a bola para o Didi fazer a piada. Sabe? Você tem que fazer. Então, assim, aí eu lembro da minha avó, da minha mãe, que falam sempre que você pode fazer todos os tipos de pergunta. Você tem que fazer todos os tipos de pergunta. Você só não precisa de ser mal educado, você não precisa de ser... você pode ser elegante, mas você tem que fazer as perguntas, sabe? Você tem que fazer as perguntas. E aí, o exemplo que eu ia te dar é como é difícil você chegar para uma coletiva com um time que está mais de 8, 9 partidas sem vencer, e você chega para um senhor de mais de 70 anos de idade, que ganhou Copas do Mundo, ganhou uma Copa do Mundo, ganhou tudo como técnico, mas que talvez esteja obsoleto ou que não esteja na mesma vibe, ou seja, para ele tanto faz ou tanto fez nesse momento. E você tem que perguntar para ele algo relevante, porque você está perguntando não para si, mas para quem está te ouvindo. Esse é um ponto. O quanto que tem de dúvida do que o Betinho quer falar e o quanto que ele pega da torcida e você ser o porta-voz da torcida na coletiva. O quanto tem isso? O quanto tem isso é observação de termômetro. Você não pode ser uma pessoa que é levada pela onda porque, tô vendo aqui o que é conveniente perguntar hoje, porque a onda... Sim. Não é isso. Isso não é... Mas você tem que estar entendendo o que o torcedor está questionando naquele momento, e aquele momento não é aquele momento do dia. Porque o dia do jogo é o dia do calor, mas é o dia que vem de trás. O contexto, né? O contexto fala, cara, isso aqui o torcedor está querendo saber. E aí você vai ajustar aquilo ali para um momento de 30 segundos, 40 segundos, 1 minuto, para fazer uma pergunta que seja de utilidade para o torcedor. Essa pergunta ela não pode ser para alimentar o ego de quem está fazendo a pergunta. Ela tem que ser a prioridade dela. Legal, eu quero fazer a boa pergunta. Todo mundo quer se destacar, não vamos mentir. Até porque viraliza, até porque roda, né? Até porque vai dar uma notoriedade ali, mas... Mas antes disso, ela tem que ser de utilidade pública para o torcedor. Foi por ele que você começou. Então, assim, você tem que fazer essa pergunta que atinja aos interesses do torcedor. E muitas vezes a pergunta que é feita é uma pergunta clichê, básica, porque você tem ali alguns outros interesses que podem... que as pessoas esquecem. Poxa, por que eu estou aqui? Eu estou aqui para comunicar com o torcedor. E às vezes o cara esquece e está comunicando não com o torcedor, está comunicando com as pessoas que o contrataram. E aí você está sendo injusto com o que você se propôs a fazer. Então, esse é o limiar.
sobre essa questão do Filipão, só para finalizar, é essa história. Como fazer uma pergunta para ele que seja contundente, respeitosa, e que se alguém perder a linha, que seja ele, não você. Sim. Essa é a grande questão, sabe? Uhum. Inclusive, né, da última coletiva dele rolou muito isso, né? Então, até hoje, as pessoas estão debatendo da fala que ele teve, enfim, deu toda essa polêmica. Mas aí a gente entrando um pouco mais agora, falar dos seus livros, Betinho, que eu queria entender, um é coleção, né, a gente tá falando pai e filho, teve a primeira edição, correto? Do Zé. Conta um pouquinho sobre ele, e depois A Cachorrada Venceu. E não só do livro em si, mas qual que foi a motivação, né, de levar o seu conhecimento, né, sua paixão do Atlético, tudo que você tem pro livro, porque você tem redes sociais, você tem o Fala Galo, você tem as colunas, tem vários lugares para você, até outros que ainda não foram explorados, para você falar sobre o Atlético. Por que os livros? Porque eu acho que você já entra com toda vez que você entra num meio, as pessoas acham que... Por que esse cara tá fazendo isso? Ele não é jornalista? Ele é o quê? Não, eu sou jornalista. Mas antes disso, eu acho que meu pai sempre falava, a gente tem que ter um filho, escrever um livro, plantar uma árvore. São metas básicas, né? E aí eu falei assim, eu quero escrever um livro para crianças que seja popular. Essa era a ideia da coleção Pai e Filho. Legal. Na verdade, eu queria que ele fosse distribuído como um copo vendido no estádio, ao preço de R$10. Essa era a ideia para fazer essa coleção Pai e Filho do Zé do Monte. Era um livro, sabe aqueles, quando você passa ali em alguns pontos de ônibus, tem ali o cara vendendo livros de colorir, sabe? R$10, tá vendendo com mexerica junto. Cara, isso é legal demais, porque ao mesmo tempo que o cara tá vendendo mexerica, tá vendendo livro, sabe? É porque a literatura, para mim, ela tem que ir. Tem que estar debaixo do braço, né? Literalmente, né? Debaixo do braço do adulto, da criança, tem que estar pulverizada do máximo de formas possível, né? E para ela atingir, ela tem que atingir com o que você gosta, que era o que eu sempre fiz nos trabalhos que eu te falei agora há pouco. Então, assim, eu falei assim, as pessoas precisam de saber, e eu sei quando eu estou indo contra a corrente. Poxa, no ano 2019, em vez de estar falando do Vitor, de estar falando que é um projeto para depois, mas do Hulk, do Ronaldinho, eu estou fazendo um livro de Zé do Monte. Por quê? Porque eu quero sedimentar a minha vida através de bases mesmo. E todo mundo precisa saber do Zé do Monte. Porque o Zé do Monte popularizou o grito de galo. Foi por causa dele que o Mangabeira se inspirou e personificou no Zé do Monte uma figura que aquele clube representava. Esse cara é o Zé do Monte, que jogou como um central, como um pivô, camisa 5, na década de 50. Então, e que era um cara alto, que andava na Harley Davidson, que falava e escrevia bem, que posteriormente foi vereador de Belo Horizonte. Ele que entrava com o Galo em campo? Que aqui, exato. Mas só que nesse livro a gente fala também um pouco disso, porque não tem um registro dele com a foto de um galo. Então, ele faleceu e já tinha dito aos familiares que isso, de certa forma, se tornou um folclore. Então, de alguma forma, eu coloquei ele como capa, porque no imaginário e da forma que ele atuava, ele entrava com o galo em campo. Sendo isso uma verdade literal ou não. É um folclore. É o folclore atleticano, passa por aí, né? Entende? Mas ele era um cara que rachou a cabeça numa final contra o Cruzeiro em 1949, então ele, de fato, era o galo em campo. Sim. E era muito técnico. Então, ele tem uma jogada na campanha do Gelo, que é uma campanha diplomática, não é um título que o torcedor fala, é um título de competição, mas é um título muito especial porque é uma excursão, a primeira excursão de um clube brasileiro à Europa, logo após o Brasil ter perdido a Copa de 50, e a Europa estava sendo reconstruída após a Guerra Fria. Então, o Zé do Monte, ele era um dos representantes desse time, ele tirou a bola, encobriram o goleiro do Atlético, que alternava entre Cafunga, salvo engano, mão de onça, nessa campanha, e ele tirou a bola de chaleira em cima da linha, sabe? Aí tem um assim, aquela onomatopeia do
dos europeus, porque ele tira, até para tirar a bola do gol, ele tira com classe, tirou de costa e de calcanhar. E essa jogada acho que tem nesse memorial do Atlético. O Atlético fez uma exposição também disso, dos campeões do gelo, imortais do gelo. Então, o Zé do Monte, todo mundo tem que conhecer, o atleticano tem que entender por que ele torce para o preto e branco, por que ele foi fundado no Coreto. O grito de galo que começou, de fato, a existir a partir do primeiro tricampeonato do Atlético, porque o Atlético era o time que mais ganhava títulos em Minas, mas ele não tinha sido tri. Então, o tri era tipo uma perseguição que o Atlético tinha. E aí, quando o Atlético é tricampeão, começa a ecoar, porque o Zé do Monte era um dos representantes daquele time, começaram a ecoar na década de 50, em 54, os gritos de galo, galo, nas arquibancadas da Independência. Então, o galo, quando você fala galo antes da década de 50, de fato, não é galo, era Atlético. Sim. O galo nasce a partir dessa personificação, dessa identificação de um time aguerrido que perdia um jogo e lutava até o final, a partir da década de 50. Então, assim, o atleticano precisa entender isso. Então, por isso, vai vender muito? Vai. Quando eu lancei esse livro, ele foi com recurso próprio. Eu fiz questão de ele ser licenciado, ele é licenciado, eu comprei os selinhos, tudo com dinheiro. Ele vende na loja, né? Salvo engano, já na loja do Galo, não vende? Ou não? Ele, inclusive, é vendido em algumas unidades da leitura, já foi vendido nas lojas do Galo, acho que não tem mais. Tem alguns lugares que tem dele. Se bater Zé do Monte, coleção Pai Filho. Eu tenho que continuar a coleção, porque eu quero contar sobre outros atletas, mas o clube também não valorizou isso como te causou uma certa assim, antes de eu falar desse ponto, porque você explicando a história do porquê do livro, me veio na cabeça assim que assim, ser atleticano é muito, comigo foi assim, com você também, é de pai para filho, e a gente não consegue explicar quando você virou atleticano. Tem um jogo marcante, tem um momento que vai marcar, mas a gente meio que é. Mas por um pai, se for educar o filho para ser atleticano, contar essas histórias, o porquê que é o Galo, momentos icônicos, as personalidades, Zé do Monte, outros grandes nomes, é um bom caminho. Então, de repente, o livro ele pode ser do tipo assim, filho, você precisa saber disso aqui. Antes de você gostar do Galo, você tem que saber disso aqui. Ai, todo ilustrado, lindo. Deixa eu ver se... Aqui tá ok. Travou para você? Mas eu fiz questão de ter muitas ilustrações com o livro para poder estimular, sabe? Mas a ideia era essa, era aproximar o pai chegando pro filho e falando assim, vamos contar uma história do Galo aqui? Deixa eu te contar quem é esse cara aqui. Esse cara aqui, ele com o Lucas Miranda, queriam tomar cerveja e tiraram o Ilstrick, que era um treinador temido na época, porque eles foram na diretoria e a força deles era tão grande que eles conseguiram derrubar o treinador por causa disso. O Atlético ia ter um treinador, um mascote que era um cowboy. Antes do Galo, era um cowboy. Sim. O estado de Minas tinha um galo que não era um galo, era um cowboy mesmo, com um chapéu, e que representava o Atlético nas charges pós-vitória e tal. Não pegou, cara. Então o Atlético não seria o Galo, o Atlético seria um cowboy, cara. Impossível imaginar isso hoje, né? Não, imagina hoje, você indo pro campo, amanhã um monte de cowboy, gente fantasiada, o cowboy doido, né? Não tem como, né? Cowboy doido seria ótimo. Então, e aí foi o Galo. Então, assim, são histórias muito legais. Um contrato em branco que ele assinou para disputar. Deixa eu ver se tá pegando aqui, ó. Sim, ele assina um contrato em branco para disputar as finais contra o Cruzeiro. As finais do tricampeonato. Sabe? Então, assim, é muito rica a história do Atlético. E ela precisa de ser, de fato, valorizada. O Atlético tem uma ideia de fazer um museu, mas existe uma questão de ego que às vezes as pessoas não querem colocar em evidência algumas obras por vários motivos, mas isso a gente larga para lá. Entra talvez a questão da valorização também que você falou, né? Porque, de repente, eu não sei bastidores, mas se tivesse um incentivo, nem que seja institucional, falo nem financeiro, mas pelo menos institucional, de fazer a coleção, o primeiro volume, Zé do Monte, e isso perpetuar até a gente chegar no Hulk, por exemplo. Não sei se essa questão cronológica você imagina, mas dá para ter vários fascículos, né? Claro que a ideia é essa, de continuar isso em algum momento, sabe? Então, assim, nesse momento
eu parei no Zé do Monte, mas queria que ele tivesse ido e falasse, ó, hoje nós não vamos comprar o copo, não. Tanto é que eu fiz 2.000 exemplares, porque eu não tive apoio e tal, e eu falei, vamos lá. Negociei, fui para editora, para empresa e tal, tudo na raça. Mas a ideia era falar assim, cara, vai ter um jogo amanhã do Atlético, 30 mil pessoas, nós vamos distribuir 30 mil livros. O livro sairia baratinho, porque esse livro está sendo vendido até hoje a R$24,90, uma coisa assim. Sabe? Era para sair a R$10, cara. Eu queria que ele fosse o valor do copo. Porque eu acho que seria muito mais rico do que só o copo. O copo, com pouco tempo, ele vai embora. Né? A gente guarda, também compra os copos, nada contra. Só que o livro, ele pode até você perder ele na estante ou no armário, mas o que você leu, você absorveu, vai ficar para sempre, né? E ali se repassa toda a história, enfim. Seria muito interessante. O Arena MRV tá cheio. Seria o primeiro livro lançado no estádio, cara. Num dia de jogo, que a pessoa, com mais R$10 você compra o livro. Você venderia. Ou não, além do lançamento, mas a gente tá falando de Arena MRV, a gente tá falando de um monte de coisa acontecendo, de eventos, enfim. Eu não sei como que vai estar. Eu fui até no Jogo das Lendas, mas a estrutura, acho que externa, ainda não estava toda pronta. Mas no último jogo agora, contra o Palmeiras, tinha uma loja itinerante na Esplanada, do Mineirão. Então, pô, vende camisa, vende copo, por que não um livro que vai contar a história do time? E naquele projeto de internacionalização do time e tudo, nada melhor do que você ter fascículos contando a história daquele time para quem não conhece a história do Atlético. Às vezes é só um visitante, um turista. Enfim, dá para pensar um monte de coisa ali para levar o nome do time, né? Mas, como você falou, né? Quem deveria se importar, às vezes não deu a devida atenção ainda, né? Tem questões políticas também que entram. Eu não vou... E eu também não quero me magoar, decepcionar, criar expectativa. Eu prefiro fazer, sabe? Eu não prometo nada. E aí eu fiz esse. E tem a satisfação de... aquela coisa do livro pronto, né? Eu tenho muito comigo. Quando a gente vê o livro em mãos, o primeiro ponto é a satisfação pessoal, né? Tipo, realizei um sonho, realizei uma vontade. Muitas das vezes aquilo já basta. O que vem depois é lucro, né? Não financeiro, mas um lucro, enfim, de pessoas lendo, pessoas tendo um feedback, enfim. Isso mesmo. E o outro, A Cachorrada Venceu. Ele conta o fatídico momento desde o Afogados até a Redenção, né? Mais ou menos por aí. Isso. Ele conta esse momento de reconstrução do Atlético, que começa ali com Afogados. Tem foi até de fato mesmo, Betinho? Falam-se muito, mas dentro do Atlético foi isso mesmo? Houve uma mudança gigante, a gente sabe, de investimento, enfim, tudo que tem acontecido, mas deu um chacoalhão interno no time? Deu um chacoalhão, porque o Atlético estava acabando de licenciar o processo da Arena, que foi um processo que eu acompanhei muito, né? Que, inclusive, pela aptidão de engenharia, então entendia os processos, fui para lá para a prefeitura, entender o que estava acontecendo, tudo mais, ligar para os órgãos ambientais, para Estado, enfim, acompanhar todas as reuniões para poder saber o que conseguiu unir mesmo, né, jornalismo com engenharia, né? Então... Totalmente. E aí, o Atlético estava por começar a obra. A obra começou no dia 20 de abril de 2020. E o Atlético estava sendo eliminado ali, tinha sido eliminado na semana anterior na Sul-Americana. Que também foi vergonhoso, né? Pelo União, né? E depois foi eliminado pelo Afogados, uma semana depois. Ou seja, estavam acontecendo tragédias. E aí, cara, imagina você tá licenciando um estádio com um time que não tem identidade, que não vence, que é eliminado nas competições, nas fases preliminares. Como é que você vai estimular um público a acreditar que isso é possível, que é possível fazer? Quem é que vai comprar essa briga? Até você que está fazendo o estádio se desanima, sabendo que tem tanta dificuldade para construir, para conceber o empreendimento, e ao mesmo tempo, em campo, você não consegue ter alegria. E o futebol, ele tem esse poder. Se ganha, você carrega um monte de gente ruim de serviço nas costas. Porque não é verdade, porque não é tudo perfeito. Sim. Mas quando perde, vira o excesso também negativo, que tudo também está errado. Ou seja, mesmo você que está fazendo o corte da grama no CT perfeitamente, com excelência, você também não presta naquele dia, você está cortando tudo errado. Sim. Enfim, nada presta. É como se fosse aquela discussão...
que você tem com um irmão ou com algum familiar, que na hora você não lembra de nada positivo da pessoa, você só quer jogar aquela briga de 1980, Sim. quando vocês estavam dividindo uma laranja, entende? Sabe? Então, assim, é muito disso. O futebol é momento, ele estimula e ele desestimula também, mas foi o início de uma construção, de fato, de ânimo para o Atlético. Foi revigorante, como diria aquela série da Anne Shirley, né? Que tem aí na... Acaba que foi um mal necessário, né? Ali aconteceu e foi o que precisava ali. Mas a ideia do livro veio depois? Ou como que você projetizou ele? Não, a ideia do livro, assim, eu já vinha fazendo relatos desse período todo. Foi no nosso... A gente apurou muita coisa, a gente conseguiu muitos furos mesmo sobre esses aspectos de conquistas do início das obras. Tem isso no livro, contamos também coisas importantes, como o lançamento do primeiro Manto da Massa. É como se fosse um relato quase que diário da vida do Atlético a partir daquele momento. Até a chegada, até a vitória de 8-7 nos pênaltis contra o Flamengo na Supercopa. Então, todos os fatos importantes do Atlético, a vinda do Sampaoli, a saída do Sampaoli, a vinda do Cuca... É bastidor, né? Os bastidores ali com furos, com detalhes, algo que nunca nem foi publicado. Com opiniões de jornalistas falando que algumas públicas, rescinde com o Hulk, ou o problema do Cuca, o Cuca veio com problema, o Hulk tem que... Sabe, tudo. Que legal, obra documental mesmo, né? Uma obra documental que ela vai ser muito... Talvez ela tenha um apreço maior das pessoas daqui 10 anos, porque as pessoas vão falar assim, puxa, vem a nostalgia junto, né? Eu vi essa construção, eu vi o que aconteceu, tanto para o bem quanto para o mal, sabe? Que aí você vai ver, poxa, fizeram isso, e aí num primeiro ano veio o Sampaoli, aí quando o Dudamel é mandado embora depois do Afogados, ele imagina voltar no avião, demitido, com a equipe que você não vai trabalhar mais, e aí 3, 4 dias que parecia uma eternidade depois... O Sampaoli é contratado. Com a vinda do Sampaoli, o Atlético contrata 20 atletas. 20. E aí, no ano de 2021, que é o ano do título, porque 2020 faltou por causa daqueles detalhes, confusão, pandemia, festa do time do Andréa, a festa da questão de quem gostava do Sampaoli da Bom Dia, quem não gostava do Sampaoli da Bom Dia. Aí, em 2021, o Atlético ganha. Mas no ano que o Atlético ganha, ele só contrata 5 atletas. Ou seja, e vai se desmanchando depois, né? Não pega esse ponto, mas foi o desmanche depois, né? Não é porque em 2020 o Sampaoli reconstruiu um time que não existia, o Atlético contrata 20 atletas, monta uma espinha dorsal, chega no ano de 2021, o movimento é mais sereno, a gente precisa ajustar um ou outro, aí o Atlético traz Hulk, Nacho, em agosto contrata o Diego Costa, que de alguma forma o Diego Costa tira um pouco de foco único para o Hulk e fala assim, vocês estão marcando o Hulk? Legal, mas vocês têm que marcar o Diego Costa. E se bobear, você tem um Nacho que está dando esse passe entre linhas aqui e o time está chegando. Então, assim, o Atlético tinha várias alternativas. Então, em 2021, não era necessário fazer muito barulho. Era necessário lapidação pontualmente. Ali, né? Era pontuar ali uma peça ou outra. E ajustar quem não deu certo em 2020 e descartar. Então, a história... Saudade. Ela passa por... Pois é. A história ela passa por contar todos os jogos da campanha do Brasileiro, da Copa do Brasil e tudo mais, mas no meio disso tudo, salpicando histórias emocionantes de pessoas que estavam ligadas ao processo. Você passa pelo pai do Felipe, que conta a história do filho dele ali, naquele momento que ele está querendo viver a inauguração da Arena MRV, mas que tinha uma doença ali que o levou, e é muito duro esses momentos, sabe? E assim, aí tem um relato dele contando a história, e aí tem uma foto do Wagner e do Felipe, assim, olhando para a construção que estava em andamento e para o horizonte, assim, se arrepia quando você... E aí você tem momentos alegres, momentos cômicos, depoimentos do Hulk, do Everson, de vários atletas, de vários dirigentes. É um livro que tem uma riqueza assim, que vai ser consultada ao longo do tempo ainda. Cara, que legal. E
Eu tava até olhando na Amazon aqui, né? Tem vários depoimentos, né, de leitores e todo mundo falando, pô, é um livro que o atleticano precisa ter, né? É um livro com esse... Isso que você falou dos registros, é algo emocionante e o resultado final, porque é um trabalho muito longo, né? A gente tá falando aí de meses e meses e meses coletando dados, buscando informações dificílimas, depoimentos, e ter isso tudo fechado numa obra deve ser uma sensação de dever cumprido muito grande, né? É muito legal, é muito legal. Essa aqui é a contracapa, que na verdade a capa, aqui, o livro está fechado aqui. Eu tive alguns livros que eu não fiz nenhum comercial, eu não comercializei nada desse, ao contrário do outro. Esse aqui é de uma editora, a editora Letramento, e aí ele vem com 5 cards, né? Esses 5 cards a pessoa coloca num quadro e tal. Tem um texto que é um texto interativo, você clica, bate a foto, você vai para um vídeo no YouTube. E aí muita gente gosta da capa, porque a capa foi feita pelos meninos que fizeram o Manto da Massa, o 1 e o 2. Sim. E esse aqui é a contracapa, que para muitos é tão bonita quanto a capa, porque é o dia que todo mundo vai para o campo para agradecer aos que não estão presentes pela... Sim. Não sei se está aparecendo legal. Tá. Esse é o nosso pai. Esse é nosso pai. O cara leva a foto do pai no dia do Atlético e Bragantino, aquele 4-3. Cara, lembro. Então, assim, o Tineco foi lá e pintou isso. Aí tem um menino abraçado no pai, no avô, sei lá. E aí você vê pessoas de diferentes tipos. Esse jogo foi muito emblemático, né? Assim, teve toda aquela questão da esplanada, aquela confusão toda. Eu lembro que eu fui nesse jogo, fui até sozinho. Tem alguns jogos bem marcantes, né, dessa campanha, né? Específicos, né? Fora a campanha como um todo, né? Sim. E aí foi feito com o coração e tem tem registros assim que são legais. Você vê o Jaircy falando. Sim. Registro dele público, né? Que ele falava, não, tem que rescindir com o Hulk, não sei o quê. Aí tem comentário do Mauro César, mas também tem comentários de jornalistas falando bem do Atlético, bem, mal, sabe? Do momento, sabe? Aquela caminhada, o início do Cuca que foi hesitante, claudicante, sabe? Assim, muito, muito, muito legal. Dá para poder viajar nesse tempo e se transportar para isso. E depois de uma obra tão grande assim, né? De pesquisa e tudo mais, te dá mais gás ou vontade de fazer mais, publicar mais? Acaba que da coleção, né? Você tem projetado outros volumes, outros fascículos e tudo mais, e outras obras sobre o Atlético em outras vertentes, outras linhas, seja documental ou não. O que passa assim na cabeça de ideia, de planejamento? Tem algumas coisas para elaborar ainda, mas eu, assim, de fato, eu prefiro que essas coisas elas venham, assim, porque tem a hora que você tem aquela... Tem que começar, tem que fazer. E aí você faz, sabe? Esse da Cachorrada, ele foi um livro que eu tinha muitos registros, tinha muitas coisas que estavam desordenadas e precisavam de ordenar, e eu falei assim, agora nós vamos fazer isso em 2 meses. Nós vamos juntar isso em 2 meses aí nós pegamos a parte bruta, que é uma parte bruta que é mais de tudo que já estava pronta, ajustamos, dividimos em 2 partes. A parte bruta, que era de algo que já estava construído, que precisava só de um ajuste, e a parte que se conectava com isso, com o frio, que era a parte que vinha das pessoas, da história, do bastidor. Então, teve uma parte bruta e uma parte mais quente, que é a parte que você mexe com o emocional, sabe? Que foi o que a gente trabalhou por último. E aí a gente lançou isso em maio de 2022 e foi bem legal. Eu penso sim em fazer mais coisas, mas eu não tenho agora como te precisar do foco, né? É questão de... Vem, às vezes, uma ideia, ela tem muita coisa em volta, mas bate aquele estalo. Aí tem que pôr foco, né? Porque livro é um projeto longo. Tem muita coisa para ser contada, Juliana, que não precisa necessariamente ser agora, sabe? Sim. Eu acompanhei todo o histórico como poucos, até muita gente me pergunta, você não está no livro, não sei o quê, da Arena? Eu falei, não, isso não é. Mas acho que, assim, existem momentos para as coisas, porque quando você dá uma distância da realidade também, você consegue
contar isso com mais sobriedade, sabe? Consegue com certeza. impor um pouco mais de verdade em algumas questões, sabe? E muitas vezes a gente... tem que ser naquele momento. Não. Às vezes você precisa de se resguardar um pouquinho e fazer isso de uma maneira mais pensada, mais cerebral. E isso é difícil para um atleticano, tá? Eu tô te falando que são exercícios. Sim, que é a vontade de fazer tudo de uma vez, né? Dá vontade de... E às vezes não é o momento, sabe? Então, eu tenho muita coisa para dizer, tem muitos registros, tem muita coisa que pode ser construída, mas em breve eu acho que a gente vai se Vamos acompanhar. Acho que vamos acompanhar. Vai ser legal. Legal. Bom, Betinho, obrigado pela conversa. Eu adorei, assim. Para mim aprendi bastante, né, sobre não só o seu trabalho como jornalista, mas uns detalhes a mais, uns bastidores da criação dos seus livros. Gostei demais. Espero que você tenha gostado também, cara. Obrigado. Eu te agradeço, Juliano. De fato, assim, estava até ansioso por poder, assim, porque eu tenho muita aversão a gente que impõe muitas dificuldades para fazer as coisas, sabe? E você já tinha me chamado e não tinha dado por causa de questão mesmo, de correria mesmo, sim, sabe? Mas, assim, eu me sinto honrado a cada convite, tenho maior preocupação em deixar alguma coisa legal para quem vai acompanhar, e para não passar essa impressão de que, poxa, fulano não... Sabe? É porque a gente tem muito isso. A gente, às vezes, consulta as pessoas, tem pessoas que fazem um jogo com a gente para poder atender, para poder fazer as coisas, sabe? Então, assim, tudo que eu não gosto de receber, eu não gosto de proporcionar. Então, espero que tenha contribuído com o seu propósito aí de alongar aí o Clube dos Autores, que seu canal cresça muito. Me mande depois lá o link, divulgue para a gente, no que eu puder te ajudar, o farei, porque eu acho que a leitura, ela precisa de caminhar, cara, porque se as pessoas lessem um pouquinho mais, não sei se você já percebeu isso, muitas vezes eu vou e tal, essa semana, a gente publicou sobre a questão do Edenilson, foi uma apuração que a gente fez, e aí a gente colocou lá, Edenilson estaria de sair, da pessoa, nossa, pessoal, tô feliz, pô, então você não tá feliz, então você não leu, se puder, leia, ainda com muito cuidado, porque às vezes a pessoa não quer ler, a pessoa vai te dar uma rabatida, se puder, ultrapasse as linhas da manchete, leia. Então, assim, para a gente tentar fazer com que as pessoas leiam um pouquinho mais. E posso te dizer, de uma maneira otimista, que estamos lendo mais. Porque o smartphone está fazendo com que as pessoas, sem perceber, leiam mais do que liam. É muito conteúdo que é oferecido, né? Então, naturalmente, você lê mais, né? Exatamente. Então, vamos aproveitar disso e vamos tentar, de alguma forma, fazer com que sem chorar. Porque a gente fica assim, porque eu quero ser visto, eu sei que o seu produto precisa de ser bom, mas, ao mesmo tempo, de alguma forma, mantendo a honestidade e as prerrogativas, ser honesto, mas ele precisa de alcançar. Então, não é que a gente não quer ser lido, a gente quer ser lido sim, sem hipocrisia, e a gente precisa de criar alternativas para que isso aconteça de uma maneira honesta. Perfeito. É isso que a gente tem que equilibrar. É isso. Perfeito. Obrigado, então, Betinho. Tamo junto. Valeu. Até mais. Tchau, tchau. Fica com Deus. Tchau.